Falta alguns dias para o Enem. Eu estou revisando as matérias de várias formas, e uma das formas que eu estou utilizando é através desse jogo. Ele se chama G1 Enem. Ele contém questões de todas as 4 áreas, no qual, da forma que o Enem é separado. Eu vou fazer um jogo de cada para demonstrar para vocês como o jogo funciona. Vou começar com Ciências Humanas em um desafio aleatório, onde nós encontramos um adversário, um oponente, e disputamos com ele ao longo de 5 perguntas. A lei, conhecida como Lei Maria da Penha, cria mecanismos para inibir a violência contra a mulher, né? Ele também acertou, ele respondeu rápido. Agora para a segunda pergunta. Há diversos tipos de panelas no mercado, como as de ferro e as de cobre. Uma fábrica que vise ficar próxima dessas matérias-primas deve ir para ferro e cobre, Minas Gerais e Pará. Então, no Minas Gerais e Pará tem ferro e cobre, mais ferro e cobre. O país em que aconteceu a Primavera de Praga, processo histórico que conferiu maior liberdade de expressão e de imprensa à população, foi a Tchecoslováquia. Na Tchecoslováquia aconteceu a Primavera de Praga. O número de crianças que morrem no primeiro ano de vida entre 1.000 nascidas vivas em um determinado período representa um indicador conhecido como mortalidade infantil. Isso cai realmente no Enem. Eu já respondi questões sobre isso nele. O budismo é uma religião asiática muito antiga, sua chegada ao Ocidente no século XX. Conquistou adeptos, incluindo artistas. Cai também questões sobre religiões, principalmente as que envolvem uma maior quantidade de conflitos ainda na atualidade. Vamos fazer um desafio aleatório de ciências da natureza. Ele está buscando um oponente. É bem rápido que ele encontra o oponente. Agora vamos para a primeira pergunta contra a Júlia. Casca das frutas e sobra dos alimentos podem se transformar em adubo para ser usado nas hortas, desde que em condições aeróbias se desenvolvam as bactérias e os fungos. Segunda pergunta. Anemia é o estado em que o teor de hemoglobina e o volume de hemácias do sangue se encontram abaixo do normal. Qual elemento químico está na hemoglobina? O ferro. O ferro está na hemoglobina. É por isso que... Terceira pergunta. Em uma cadeia alimentar, o sapo que come o grilo ocupa o terceiro nível trófico porque o grilo se alimenta das plantas. A eritroblastose fetal é causada pela incompatibilidade do sangue da mãe, RH-, com o sangue do feto, RH+. Assim, o pai da criança, quanto a fator RH, ele é RH+, também. Agora a pergunta bônus, que vale o dobro do ponto. Optou-se por construir uma usina hidrelétrica em uma região. Um dos possíveis impactos da instalação dessa usina hidrelétrica é a destruição do habitat de animais. Questões sobre produção de energia e os impactos ambientais provenientes dessa construção caem muito também no Enem. Agora vamos fazer o teste de linguagens. Desafio aleatório. Primeira pergunta contra a Thaís. Em relação à organização das ideias, qual das frases a seguir apresenta um problema de incoerência? Foram viajar sem, contudo, avisar os pais não é incoerente. Foram viajar, porém choveu o dia todo, não é incoerente. Foram viajar, mas eu não comi feijoada. Você comer feijoada não tem realmente nada a ver com a viagem. A exposição de Anita Malfatti chocou o público em 1917 porque apresentava características do movimento expressionista. Anita Malfatti, então, se relaciona ao movimento expressionista. Com base no conhecimento sobre a obra Guernica de Picasso, é possível afirmar que sua origem tem relação com a
decorrências da Guerra Civil Espanhola. Quarta pergunta. A temática da morte e a mistura de formalismo com linguagem moderna são características das obras em verso dos poetas. Augusto dos Anjos e Manuel Bandeira falam sobre a morte e também misturam a linguagem. Agora vamos para a última pergunta que vale o dobro. Podemos afirmar que há eufemismo em qual das afirmativas a seguir? Ele é feio que dói. Ele é uma pessoa bem desprovida de beleza, então contém eufemismo. Agora vamos para o último teste, que é da área de matemática. Vamos para um desafio aleatório contra alguém. Matemática, eu encontro muitas pessoas boas. Contra o Haibap. A razão entre a idade de Pedro e a de seu pai é igual a 2/9. Se a soma das idades é igual a 55, então Pedro tem 10 anos. Segunda pergunta. O determinante da matriz representada na imagem é igual a... A gente soma e subtrai. Então, é igual a 81. Terceira pergunta. O produto das raízes da função f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1 definida de a em a é igual a... É igual a 0,25. Agora para a quarta pergunta. Complete. Quando uma equação é reduzida por meio de fatoração do tipo a ao quadrado mais b ao quadrado igual a mais b vezes a menos b, as suas raízes são sempre opostas. Então, a última pergunta agora que vale o dobro. Uma peça retangular de argila tem lados com 30 cm e 15 cm. Após o cozimento da cerâmica, os lados diminuíram 20 cm, 20%. Qual a redução da área da peça? Os lados diminuíram 20%, então a área vai diminuir 36%. Ok, eu terminei o jogo de matemática. O tempo para responder as questões é relativamente baixo, relativamente pouco, mas com o tempo nós nos acostumamos e isso é bom para ajudar no desenvolvimento do nosso raciocínio lógico rápido, porque o importante aqui também não é só pensar certo, é pensar rápido, e pensar rápido também é muito importante para a realização da prova do Enem. Então, por aqui nós podemos treinar isso. E esse é um dos aplicativos que eu uso.